Bom, hoje eu estou aqui para comentar O Alienista, de Machado de Assis, tá? Um livretinho muito curto e muito legal que eu li alguns dias atrás e eu queria fazer alguns comentários sobre ele. E a primeira coisa é que esse livretinho é um livro muito engraçado, inclusive eu já fiz um vídeo curto sobre ele no Instagram. Assim que eu acabei de ler o livro, eu tava rindo muito, eu quase não consegui fazer o vídeo de tanto rir, porque é muito engraçado. É, e eu quero fazer algumas ponderações, tá? A primeira coisa é que esse vídeo não é uma resenha crítica, não é uma resenha literária, não é um resumo, não é alguma coisa ordenada e sistematizada do livro, não. É apenas um relato de leitura, tá? Eu vou estar comentando aqui com você, espero que você já tenha lido o livro. Mas se bem que eu já fiz um comentário sobre o livro Vidas Secas, e nesse livro Vidas Secas, como a história é muito curtinha, muito comum, muito simples, eu fiz mais comentários sobre eventos que ocorreram ali na história, tá? Algumas discussões. Já esse aqui, eu vou expor mais a história e comentar a história também, certo? Então, a primeira coisa é por que eu quis ler esse livro, tá? Eu já tinha lido o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e dentro desse livro tinha o Quincas Borbas, né? Que era um filósofo e tudo mais, eu gostei muito ali da participação dele. Ele era mendigo, depois era filósofo, depois descobriu que ele era louco, né? E tinha um cara que disse que ele era louco, era o alienista, né? Que seria tipo um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, sei lá. E aí eu achei bem engraçado essa parte, achei bem interessante. E eu vi que o Machado de Assis tinha feito um livro chamado O Alienista e decidi ler, tá? Ali fala sobre a loucura e tudo mais. E nesse tempo também, quando eu li, eu tava lendo um livro chamado O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Recomendo bastante, uma sátira muito, muito interessante. E também nesse tempo eu estava lendo Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, que ele fez com 38 anos, e com 40 anos ele enlouqueceu. Então a loucura estava por ali, e aí eu decidi ler esse livro, O Alienista. Uma coisa também interessante é que esse livro ele é extremamente fácil de se ler, extremamente fluido, extremamente engraçado. É uma leitura que você pode fazer, uma leitura de descanso, certo? Você não vai ter nenhuma ideia complexa e tudo mais. Não, é para você ler no intervalo do almoço, ler num ônibus ou ir numa praça para ler esse livro. É um livro de uma leitura muito boa, muito fácil e muito interessante, engraçado. Então, qual é o enredo da história, né? Começa assim, você tem o Simão Bacamarte, que era um cientista, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Eu vou sempre falar esses nomes, eu vou chamar de psicanalista, tá? Mas entenda, é mais um psiquiatra, né? Ele, ele estava na Europa, ele é brasileiro, ele estava na Europa, ele vem aqui pro Brasil, pro Rio de Janeiro, pro estado do Rio de Janeiro, e vai numa cidadezinha ali do Rio de Janeiro, e lá ele quer estudar loucura. E aí ele decide montar uma determinada casa, onde ele vai pegar todos os loucos da cidade e colocar naquela casa para estudar aqueles loucos, né? Seria como se fosse um manicômio, mas isso nós estamos falando de 1890, por aí talvez não fosse comum, né? O conceito, a ideia de manicômio era uma ideia nova. Então ele vai ali na Câmara dos Vereadores da cidade, né? E eles apoiam a ideia e fazem lá uma casa, vai chamar Casa Verde, né? Esse manicômio, certo? E aí ele vai trabalhar ali. É interessante, um fato interessante no início do livro é que quando vai falar sobre a mulher dele, né? Machado de Assis, ele dá muita ênfase na descrição das mulheres feias, certo? Quando a mulher é feia, ele descreve de fato a feiura da mulher, que eu acho muito engraçado, porque geralmente quando a mulher é feia, né? Ao menos eu penso assim, tá? Eu simplesmente digo que ela é desprovida de beleza, que a estética dela não é tão agradável, que ela não tem uma estética tão positiva, e tento focar em alguns outros pontos que sejam positivos dela, né? A inteligência, a simpatia, a alegria, a boa conversa, ou alguma coisa do tipo, e só cito que a beleza não é um dos principais pontos dessa pessoa, né? Basicamente isso. Mas Machado de Assis não. Machado de Assis ele diz, é feia, é horrível, é ridícula, capenga, não sei o que e tal. Ele faz descrições extremamente pontuais sobre a beleza ou a falta da beleza da mulher de Bacamarte. Então esse é o primeiro ponto. Ele fazia isso muito também no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Diversas mulheres ele fala que é feia e descreve em detalhes a feiura dessas pessoas, né? Das mulheres. Mas enfim. E aí o Simão de Bacamarte ele vai pra Casa Verde, ele começa a pegar alguns loucos e colocar ali naquela casa, né? Naquele manicômio. São os loucos da cidade e tudo mais. E as pessoas apoiam isso. Tem alguns loucos, como por exemplo, loucos que tinham mania de grandeza, né? Ele dizia que ele não poderia falar, porque se ele abrisse a boca, né? As estrelas cairiam do céu pelo tamanho do poder das suas palavras, né? Muito engraçado. Tinha diversos outros loucos, né? Dizendo que Deus fez o ovo fez não sei o que, contando a genealogia dele. É muito engraçado essa parte. Mas aí, beleza, tranquilo. Só que o que acontece? Quando ele coloca todos os loucos ali da cidade dentro do manicômio, ele vai andando pela cidade, vai vendo algumas pessoas, né, pra ver, né, se tem mais loucos na cidade. E aí tem um cara que ele tem muito dinheiro e ele começa a emprestar esse dinheiro para as outras pessoas e as pessoas não o pagam e ele não fica irritado, ele não cobra. E ele começou a ficar de muito rico a pouco rico, a somente rico, a mais ou menos, a quase pobre, a miserável, né? E aí quando o alienista ouve isso, né, ele diz, ué, tem alguma coisa errada com esse cara, né?
E aí ele vai lá conversar com o cara e, bom, leva o cara pro manicômio. E prende o cara lá no manicômio. Aí a irmã do cara diz, não, ele deve ter cometido algum engano, meu Deus, vamos ver, né? E todo mundo gostava dele na cidade, porque ele emprestava dinheiro pra todo mundo, né? E a irmã dele vai lá, né, no manicômio pra tentar convencer o alienista de que o irmão dela não tá doido. E aí ela vai lá e diz, olha, não, é porque é o seguinte, ele empresta dinheiro, o povo não devolve, e ele vai ficando pobre porque jogaram uma maldição na nossa família. De que ninguém iria enricar, ninguém iria morrer rico e tudo mais. É por isso. Aí o alien diz, interessante, teoria interessante. Então você realmente acredita em maldições? Ela, sim, não sei o que. Bom, ela é presa no manicômio também. Aí tem outro cara que fez uma casa muito grande, assim, ele nem era tão rico, mas ele conseguiu fazer uma casa muito grande e admirava a casa, né? Como se fosse uma coisa uau, incrível. E aí quando contaram pro alienista que ele admirava muito a casa, eles, então talvez eles tenham algum tipo de loucura. Aí o cara disse, não, 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 mas ele não só analisa a casa não. Ele já com medo de colocarem o cara lá no manicômio. Não, ele não só analisa a casa não. Ele vê alguns erros, ele vê alguns detalhes e tudo mais. Ele não é doido não. Aí o alienista vai lá, né, na casa do cara, aí olha ele e tal. Bom, coloca ele no manicômio também. Isso ocorre diversas vezes, cara. O livro começa a relatar a história de uma pessoa extremamente normal, que tem alguma maniazinha qualquer, e aí diz, a pessoa fazia isso, não sei o quê. Aí o alienista começa a olhar assim pra ela, mas, então você faz isso, então você tem essa mania. Aí a pessoa tenta se explicar, não, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o livro narra, 3 dias depois, fulano de tal foi levado à casa dele. É muito engraçado. Ah, Deus, o tempo inteiro. A todo momento. Ele faz a descrição de um novo personagem que entra na trama. E aí conta que ele tem alguma coisinha assim, alguma mania. E aí o alienista vai lá e ele tenta se explicar e tal. E depois, 2 semanas depois, foi levado à casa dele. É muito engraçado, cara. Eu ri demais a cada descrição. Bom, e um outro ponto é a mulher do alienista, né, a dona Evarista. Ela tinha ido para uma viagem no Rio de Janeiro antes dele começar a colocar tanta gente lá no manicômio. E aí ela vai para a viagem e depois, quando ela volta, né, as pessoas dizem que o alienista tinha levado diversas pessoas para o manicômio. Diz assim, você se lembra do fulano de tal? Ela, sim, claro que eu lembro do fulano de tal. Pois sim, foi levado ao manicômio. Ela, o quê? Fulano de tal, e fulano de tal também, e fulano de tal também, e fulano de tal também. Meu Deus, todos estão doidos? Como é que pode? É muito engraçado. E aí o povo começa a dizer, talvez o teu marido aí esteja pegando gente demais que nem é doido, né? Ela, não, não deve ser isso não. Ele é um cientista, ele é um homem estudado, ele realmente está fazendo aquilo pro avanço da ciência, ele deve ter alguma razão, mas é muito estranho, tem muitas pessoas doidas, né, e tudo mais. E aí eles vão pra um jantar, sei lá, pra uma festa, e aí tem alguns poetas recitando algumas poesias, né, pra Dona Evarista. Por quê? Porque o alienista era um grande cientista, era um grande homem ali da cidade, né? Era o homem mais nobre, mais notável ali da cidade, como se fosse sei lá, um Santos Dumont ou alguma coisa assim, né? E um desses poetas faz um elogio a Dona Evarista, né? Faz um poema para ela, dizendo que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, depois Deus quis vencer o próprio Deus e fez Dona Evarista, né? E aí todo mundo olha assim, né? Estranho, estranho. E todo mundo olha pro alienista pra ver se ele ficou com ciúme, pra ver se ele, sei lá, vai puxar briga. E ele tá lá de boa, nem liga não. Aí todo mundo diz, realmente ele é um cientista e tal. O cara é muito centrado, ele não vai perder tempo com essas besteiras e tudo mais. Aí beleza, acaba a festa, aí tem lá o relato do livro. Um dia depois, fulano de tal foi levado à casa dele. Ai, ai, cara, levaram o cara pro manicômio, o cara que fez poema. E ele vai explicar, né? Ele até tá conversando com um amigo dele, e ele diz, não, mas será se ele fez aquela poesia, ele pegou de algum lugar, de algum outro autor e tudo mais? Aí o cara diz, não, não, é dele mesmo, ele já fez outras poesias também, falando do dragão, disso, daquilo. Interessante, então um cara muito fantasioso e tal, muitos poemas. Aí leva o cara pra casa verde. Né? E isso ocorre o livro inteiro, né? Muitas pessoas que estão no caminho dele começam a ser levados para o manicômio. De tal forma que boa parte da cidade já está dentro ali do manicômio, tem que abrir diversas outras salas ali na Casa Verde, né? E a cidade começa a se revoltar contra ele, né? E as pessoas começam a ficar com medo na cidade, quando ele sai ali e vai andando pela cidade, todo mundo já fica com medo, assim, dele levar mais alguém e tudo mais. É muito engraçado isso, cara. E aí o que é que acontece? As pessoas tentam fazer uma revolução, uma revolta, vão à Câmara para tentar depor o alienista, para tentar derrubar a Casa Verde e tudo mais. Bom, e aí o alienista chega e diz, olha, eu não devo nada a vocês, eu não tenho que explicar nada a vocês, tudo que eu estou fazendo é pela ciência, blá, 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 blá. E aí conseguem entrar, né, lá na Casa Verde, um dos líderes da revolução. E aí todo mundo pensa que a Casa Verde vai ser destruída, vai ser derrubada e tudo mais. E o cara chega lá simplesmente para pedir apoio político, né? Dizendo, olha, você é um grande homem, tem um grande nome e tal. Eu só quero que você manere um pouco mais, mas eu quero o seu apoio político e tal. E aí eles, não, tudo bem, pode deixar. E aí, né, tempos depois, esse mesmo cara que tinha ido à Casa Verde, que tinha um poder, né, para derrubar a Casa Verde e tudo mais, e quis foi se aliar ao alienista, dias depois esse cara foi levado à Casa Verde, como se fosse louco, né, e ficou preso lá. Muito engraçado. Só que acontece, a reviravolta do livro é a seguinte: depois de um tempo ele decide soltar todo mundo do manicômio.
todo mundo que estava preso lá dentro, ele solta, todo mundo tá curado, pronto, ninguém é mais doido. Aí todo mundo fica feliz, né? Isso foi um ponto estranho que eu achei no livro, né? Porque quando ele solta todo mundo, eu pensei que as pessoas que estavam lá dentro, né, quando saíssem, iriam falar muito mal dele, iriam brigar com ele, iriam, sei lá, discutir com ele, iria chegar para as outras pessoas da cidade, dizer que ele era, sei lá, um monstro, um absurdo, que essas pessoas não eram loucas, que na verdade era o alienista que não sabia das coisas e tudo mais. Pensei que ia ter uma revolta dele soltar todo mundo, né? Mas não, todo mundo ficou contente porque estava solto e tudo mais. Então eu achei um pouco estranho isso no livro, tá certo? Eu pensei que as pessoas iam se revoltar e todo mundo tratou ele super bem. Só que acontece, ele continua os estudos dele e aí ele percebe que as pessoas que são loucas não são aquelas que são loucas de fato e não são aquelas que são sãs e que têm alguma mania, algum pouquinho de loucura. Não. Mas são, na verdade, aquelas pessoas que nunca tiveram mania nenhuma. Aquelas pessoas que têm um raciocínio perfeito, né? Que aquelas pessoas que aparentemente são completamente sãs é que, de fato, são as pessoas loucas de verdade. Ou seja, ele liberou todo mundo, que era um pouquinho doido, para pegar as pessoas que não eram doidas de maneira nenhuma, né? É muito engraçado, ele começa a levar a gente para o manicômio. E aí os vereadores da cidade, eles fazem uma lei para que o alienista não pegue nenhum dos vereadores e leve para Casa Verde. E um cara, e todos votam sim, favorável, nenhum vereador deve ir para Casa Verde, só que um dos vereadores vota contra. Ele diz, como assim? Os vereadores não estão acima das outras pessoas, os vereadores não estão acima da ciência. Se alguém aqui dos vereadores tiver alguma coisa de loucura, ele deve sim ser levado à Casa Verde. Então, o alienista olhando aquilo, o alienista começa a pensar, tá vendo? Que raciocínio eloquente, que raciocínio perfeito, né? Que perfeição, que sanidade. Dias depois, o vereador foi levado à Casa Verde. Cara, é muito engraçado, muito engraçado. E aí ele leva diversas pessoas à Casa Verde e tal, e ele faz um tratamento com essas pessoas, as pessoas que eram extremamente racionais, ele dá um pouco de passionalidade, as pessoas que eram extremamente humildes, ele dá um pouco de orgulho, né? Ali, para aquelas pessoas, conversando com aquelas pessoas e tudo. E aí, libera as pessoas, e todo mundo pensou que ele tinha acabado a pesquisa, só que ele começa a pensar, todas essas pessoas que são completamente sãs, né, que são completamente racionais, eu dei um pouco de racionalidade, as pessoas são completamente humildes, eu dei um pouco de orgulho para elas, as pessoas são completamente de uma coisa, eu dei o oposto, e agora elas são equilibradas, e eu, né? Será se eu sou extremamente racional? Porque se eu for extremamente racional, eu também sou um louco, né? E as pessoas que estão do lado deles, os amigos deles, realmente você é isso aí. Eles, tá bom. Então, ele mesmo se prende no manicômio, e depois de alguns meses ele morre lá dentro, né? E aí acaba o livro. Então é uma história bem engraçada, né? Bem estranha também. Dá para tirar muitas risadas dessa história. E aí você tem essa parte do livro que é uma crítica social, né? Eles estão vivendo ali no final do século XIX, você tem ali o positivismo, o cientificismo, né? Aquilo que é ciência, é verdade, você simplesmente tem que aceitar e acabou-se e tudo mais. Então o alienista era um cientista ali, né? E embora ele estivesse fazendo uma coisa que era claramente errada, né? Ou antiética, ou tinha claramente algum tipo de desvio, né? Era absurdo ele pegar pessoas ali da cidade e levar para o manicômio aleatoriamente, né? Mas simplesmente porque ele dizia que era um cientista, né? Ele estava sob o manto, né, da ciência e tudo mais, ele não era questionado, você não poderia questionar, ele tinha uma autoridade gigantesca ali e conseguia fazer o seu trabalho, mesmo que, obviamente, esse trabalho tinha algum tipo de deturpação, não é isso? Nós podemos trazer isso para os dias de hoje, né? Nós vemos, por exemplo, o juiz Alexandre de Moraes, né? Que tem ali aquela pompa de, bom, eu sou o Supremo Juiz, eu sou o defensor da Constituição, eu sou o defensor da democracia, né? Sou defensor desse Estado de Direito em que nós vivemos, e aí eu posso agir da maneira que eu quiser e vocês não podem me questionar, embora diversas ações dele sejam bastante questionáveis. Então é muito engraçado isso, né? Dá para fazer um link muito direto. Outra coisa que eu também observei nisso, e que eu não vejo muitas pessoas comentarem, é que a especificidade do conhecimento ocasiona a ignorância do todo. Quando você começa a estudar uma coisa muito a fundo, por exemplo, eu faço uma graduação em matemática, aí eu vou fazer um mestrado dentro da matemática, eu vou estudar uma coisa específica dentro da matemática, sei lá, eu vou estudar funções dentro da matemática, e eu vou fazer um doutorado, que o doutorado é alguns tipos de funções, sei lá, funções parciais, ordinárias e não sei o que, e relações entre essas funções e transformadas dentro dessas funções, eu estou lá fazendo um doutorado, né? Então, o meu conhecimento é tão específico que é sobre funções específicas lá dentro da matemática, que todo o meu conhecimento, por exemplo, sobre política, sobre filosofia, sobre literatura, é completa ignorância, né? Você perde ali a noção ali do que está acontecendo por fora. E eu falei da matemática, que é uma ciência extremamente abstrata, mas quando você fala de ciências práticas, principalmente sobre a medicina ou sobre ciências sociais,
Se você está muito envolto, está muito aprofundado em um conhecimento extremamente específico dessas ciências, você nem consegue observar ao redor, né, ali para ver o que é que você está fazendo e para ver se isso está influenciando de maneira positiva ou negativa as outras áreas. Então, o estudo aprofundado sobre uma área muito específica, muitas vezes gera uma ignorância perigosa sobre as outras áreas ao redor. Então, se você foca em um ponto específico, você perde a visão panorâmica da coisa. É justamente isso que o alienista estava fazendo. Ele estava tão focado ali em tentar descobrir alguns pequenos desvios da loucura e da razão que ele nem sequer percebeu o caos que ele estava ocasionando na cidade. Ou até mesmo ele percebeu, mas ele achou tudo isso inútil comparado com aquilo que ele estava pesquisando. E é outro problema do cientificismo, outro problema da ciência. Se você estuda uma área específica, você acredita que aquela área é a coisa mais importante e aquela sua descoberta, aquela sua pesquisa é muito mais importante do que todas as outras coisas. Se eu sou um filósofo, para mim a filosofia é a coisa mais importante do mundo. Se eu sou matemático, a matemática é a coisa mais importante do mundo. Se eu sou um economista, a economia é a coisa mais importante do mundo. Se eu sou físico, se eu sou qualquer coisa, a minha ciência, o meu conhecimento, as minhas coisas são bem mais importantes do que as outras coisas. E como eu estou estudando essas coisas a fundo, eu sou mais importante do que todos esses outros seres inferiores que estão estudando outras coisas ou falando sobre outras coisas. Então é um perigo muito claro o cientificismo, tanto no quesito da autoridade suprema, quanto nesse quesito da ignorância seletiva, né? Que na verdade é o conhecimento seletivo que gera ignorância sobre todos os outros conhecimentos. Então tem muitos perigos aí, eu poderia fazer diversos outros apontamentos, mas é isso. Esse livro é uma leitura extremamente simples, extremamente tranquila, extremamente fácil, mas que você pode refletir bastante e trazer muitas críticas sociais para os dias atuais. Então é isso, gostei muito do Alienista, ri bastante, é um livro que você vai rir bastante, é muito engraçado, certo? E a leitura é bem fluida, recomendo muito você ler O Alienista. Acabamos a nossa sessão aqui e boa noite.